Olá, youtubenses, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ricardo Pinelli, eu sou biomédico, bioquímico e físico-médico, e um apaixonado pelas emoções e comportamento humano. Hoje nós vamos falar de um braço da neurociência que diz respeito ao comportamento humano. O foco do canal é organizacional, então vamos falar sobre as corporações, o comportamento nas corporações, né, o comportamento organizacional, né, a neurociência e o comportamento organizacional. Para falar de comportamento, a gente precisa entender um pouquinho do cérebro. Isso aqui não é uma aula de neuroanatomia, né, até porque eu não estou fazendo vídeo para médicos e para farmacêuticos, para fisioterapeutas, enfim, para ninguém da área da saúde, mas sim para o sistema organizacional, para a saúde mental dos colaboradores. Então, vamos entender um pouquinho o cérebro. Para falar sobre o comportamento, a gente tem que falar sobre uma glândula que nós temos chamada glândula pineal, né? É uma estrutura no meio do cérebro com a capacidade de interrelacionamento com todo o organismo, né? Por ser uma glândula endócrina, envolvida por uma circulação sanguínea e responsável, né, pela produção de hormônios, por exemplo, a melatonina, que a absorção dela pelo organismo, a permeabilidade do organismo nas membranas celulares é surreal, né? É muito grande. Justamente por essa glândula ela ser muito importante e ela organizar todo esse, a gente pode dizer assim, que é uma estrutura do relógio biológico do ser humano. Então, a glândula pineal que vai regular as nossas ações físicas, tipo o tempo, né? Que a gente pode dizer o tempo, a memória, o ritmo, se a gente está triste ou alegre, né? O humor, né? E regula o sono, por exemplo. A gente tem a liberação do hormônio de crescimento, né? O GH, né? Na hora do nosso sono. Ou mesmo na parte da manhã, né, o corticoide. Então, ela vai coordenar todo esse comportamento, né? A gente pode dizer que é o comportamento neurobiológico, né, do ser humano. Então, o nosso comportamento em si, né, de humor, a sede, a fome, a sexualidade, então é a pineal que vai coordenar tudo isso. É uma estrutura extremamente importante do nosso cérebro, né? Ela fica mesmo no meio do cérebro, né? E comanda todo esse sistema. Por isso que a gente pode dizer que é um braço da neurociência, né? E esse braço é o comportamento, né? A neurociência do comportamento. Não dá para falar sobre neurociência do comportamento sem falar dessa glândula pineal, que, que regula todo o nosso organismo, tá certo? Como o nosso foco, né, do canal são as corporações, as organizações, então nós vamos falar sobre o comportamento nas corporações, nas organizações. Ah, não dá para falar de comportamento nas organizações sem falar de gestão de pessoas, né? Ahn, Partindo do princípio, né, como eu expliquei um pouquinho de neuroanatomia, de que todo ser humano, ele biologicamente, né, e emocionalmente, ele tem os mesmos sentimentos, com reações às vezes diversas, né, de um ser humano para o outro. Por quê? Porque o que vai determinar o nosso comportamento é o ambiente que nós estamos inseridos e o ambiente que nós fomos inseridos no passado, familiar, onde nós trabalhamos no passado, onde nós estudamos, ah, o nosso conhecimento e determinadas situações da vida
que nós passamos e desencadeamos determinadas reações. Cada ser humano, cada indivíduo de uma forma diferente, mas extremamente similar, né? É estranho falar diferente, mas similar, porque nós temos os mesmos comportamentos. Fim. Primeira coisa. Só que o que faz, voltando no que eu disse, o que faz com que as nossas reações, os nossos humores, as nossas emoções sejam um pouco diferentes um do outro, é o meio ambiente onde nós estamos inseridos. Então vamos falar de comportamento organizacional. A gente pode falar de 3 níveis na organização, né? O nível individual, de comportamento individual, o nível de comportamento de grupo e o nível de comportamento da estrutura da organização, certo? Partindo do princípio que todos nós somos similares, né, e temos esse relógio biológico, né, que temos essa glândula pineal que comanda tudo, nós temos um comportamento muito similar, um comportamento muito esperado, né? Eu vou esperar de você um comportamento muito similar ao comportamento que eu tenho em situações cotidianas da vida, ok? Então, por exemplo, dentro de uma organização, quando um indivíduo ele é inserido dentro de uma organização, a organização ela se faz obrigatoriamente desencadear um comportamento nesse indivíduo, que seria o quê? Vamos dar um exemplo de comportamento individual. Se você tem uma loja, se espera que quando você contrate um vendedor, por exemplo, ele seja muito carinhoso e atencioso com os clientes, ok? Então se espera isso dele. Só que nem todos, como eu disse anteriormente, têm a mesma história de vida. O que é óbvio para mim não é óbvio para você. Então a organização tem a obrigação de incentivar esse comportamento de carinho e atenção do vendedor para o cliente, para desencadear esse comportamento e ele fazer aquilo que ele foi contratado para fazer com eficiência e qualidade, ok? Só que, como que você vai incentivar isso? Com exemplos. Não adianta você colocar um papel na parede e dizer, olha, é assim que funciona. Não. É com exemplos. O ser humano, ele aprende com as ações, com exemplos, ok? A partir daí, ele vai seguir, né, esse comportamento inserido dentro dessa instituição, no caso que eu citei, seria uma loja, como um vendedor. Vamos falar agora do nível 2, que é o nível de comportamento grupal, o nível de comportamento de grupo. Vamos supor que é uma empresa um pouco maior e de 50 funcionários e uma padaria, uma lanchonete, enfim. Então você tem os funcionários ali e aí tem um líder, ok? O comportamento desse grupo, ele pode ser desenvolvido pelo próprio grupo ou se tiver alguém que se destaca, né, na situação de líder, o que esse grupo espera? Ele espera que esse líder ele tenha atitudes e um comportamento condizente com o que ele diz. Porque não adianta o líder dizer X, mas fazer Y. Vai destoar do próprio grupo. E o grupo, ele vai seguir aquilo. O que o líder está falando, né? O que o líder propõe. Só que o líder tem que ser um exemplo, né? O líder não pode destoar muito ali do próprio grupo, ok?
Porque se você tem um líder que fala uma coisa, faz outra, tem atitudes que, vamos dizer assim, que não são boas, né, perante, como exemplo, né, perante ali aquele grupo. Então, vai ser uma equipe que não funciona. Então, aquela equipe não vai funcionar. Cada um vai agir de um jeito, né? Então, tem que ser o comportamento daquele grupo tem que ser incentivado de tal forma que esse grupo se integre e funcione, né? Seja em qual empresa for. É um modo geral de se comandar um grupo, vamos dizer assim, ok? Porque, principalmente se tiver um líder, ele vai ter o líder como uma referência no comportamento, né? Vai ser uma referência no comportamento para todo esse grupo, ok? O nível individual, o nível grupal. Agora, o terceiro nível é o nível da estrutura da organização. Supondo que você tem uma empresa com 500 funcionários, e aí você tem 10 departamentos com 50 funcionários cada um, ok? Então nós vamos falar, é a parte principal do, vamos falar assim, do sistema organizacional, do comportamento organizacional, e o mais difícil de se transformar, de se desenvolver e de mudar quando você já tem ali um comportamento muito antigo dentro da empresa, ok? Então, supondo que daí são 10 setores com 50 funcionários cada um, você tem diversos grupos que formam a estrutura da empresa, que o comportamento parte de como cada setor ali ele se relaciona com o seu par, com a sua liderança, né? E, e entre os outros grupos. Então tem que se achar uma forma de que esses grupos tenham uma integração social muito forte e muito sadia. Primeira coisa. Ah, por quê? Porque as empresas, tendo essa estrutura com vários grupos, esses grupos, eles vão não só se relacionar com seus pares, mas com a sua liderança, mas também com seus clientes e fornecedores. E é onde forma a cultura da empresa. Por isso que eu digo que é algo muito difícil de se mudar quando você já tem uma cultura e um comportamento já instalado ali, né? É possível? Sim, é um desafio, mas é possível mudar, ok? Então, criar, desenvolver comportamentos ou mudanças positivas dentro da cultura da empresa, dentro dessa estrutura, né, que é o terceiro nível do comportamento nas organizações, é realmente um desafio, mas tem que ser colocado em prática e é a questão mais importante, é uma das questões mais importantes dentro de uma organização, porque isso que vai definir como a empresa interage entre os seus colaboradores, entre os setores e para com os clientes e fornecedores, né? É um desafio. Por quê? Porque esse ambiente tem que ser um ambiente sadio, um ambiente salubre, para que todos possam estar satisfeitos dentro da organização com o seu ambiente de trabalho e também, obviamente, os fornecedores e os clientes, ok? Bom, o vídeo foi esse, foi falando um pouquinho, né, da nossa anatomia, né, neuroanatomia, numa pequena dose, só para que nós possamos entender melhor como funciona o comportamento humano e da onde que ele vem. Porque ele parte das nossas memórias, das nossas experiências e do ambiente ao qual nós estamos inseridos.
Então, nosso vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha. Compartilhe se você gostou, porque às vezes você tem um colega, um parente, alguém, ou um determinado colega que é empreendedor, enfim, que gostaria de ver esse vídeo, tá bom? Compartilhe. E se inscreva no canal, tá bom? Vamos ajudar o canal a crescer, porque esse canal é feito para a gente levar essa corrente do bem para frente, né? É um canal feito para ajudar pessoas, tá ok? Então, beijão do Rick para vocês e até sexta-feira.